que é o pensamento mágico? Assim, pelo simples fato de eu achar, poxa, eu acho que esse contrato é injusto, né? Aquela história, eu acho que o juro está muito caro, né? Ou de eu achar, eu faço uma construção jurídica a partir de um entendimento que eu faço da lei ou dos eventuais direitos que eu acho que a pessoa tem, o que eu mesmo tenho, né? Não atento ao meu viés, né? O viés comportamental, a economia comportamental fala muito dos vieses, né, comportamentais, né, da maneira como a gente acaba olhando o mundo com lentes, figurativamente, com lentes que acabam deformando aquilo que a gente vê, deformando a realidade que a gente vê, e a gente acaba vendo aquilo que a gente quer ver, né? E aí eu passo a acreditar que aquilo é verdade. O cliente, o leigo, ele tem de todo o direito, eu sempre falo isso, né? Ele tem todo o direito de achar que ele tem toda a razão e que a outra parte é que está toda errada. Mas o profissional do direito é de todo aconselhável que não seja assim, que ele tenha capacidade de fazer a avaliação crítica, né? Porque senão a gente embarca na onda do cliente, a gente mais atrapalha do que ajuda e não só atrapalha, a gente piora a situação do cliente. Então isso é muito sério, isso é muito grave, né? Claro que os efeitos, então, os efeitos da magia, entre aspas, são os piores possíveis, né? Vocês podem imaginar, né? Os efeitos são deletérios. Um exemplo assim, ó, que toda hora aparece, é o tema da capitalização, pessoal. As pessoas encasquetaram que banco não pode cobrar juros capitalizados. E aí o que acontece? E aí tem um problema também assim, ó, que existem excelentes profissionais da área da contabilidade, peritos contábeis, né? Muito bons, mas infelizmente também tem peritos, vamos chamar assim, desatualizados, tá? E o que esses peritos desatualizados fazem? Ou fazem isso a pedido do advogado, ou fazem por conta própria, laudos extirpando a capitalização sem maiores fundamentos para isso, né? E aí eu peguei como exemplo para a gente olhar juntos aqui, uma dentre tantas, acho que a primeira é essa daqui, um trecho de uma decisão judicial, né, falando sobre o tema da capitalização. E aí diz assim, ó, das taxas de juros aplicadas da capitalização e do anatocismo. Asseveram os autores que há no contrato capitalização indevida dos juros remuneratórios, insurgindo-se contra a norma e não aduzindo a ausência de previsão contratual. Tá. É que o texto aqui está com o que tem que discordar. A redação do magistrado está meio estranha aqui. Então, enfim, o que ele está dizendo aqui, né? Os autores dizem que no contrato tem capitalização, porém não tem uma previsão contratual para isso, né, que não poderia cobrar. E o juiz o quê? Discorda. Sim, o judiciário normalmente discorda com essa argumentação. Ele traz, os arestos do STJ são no sentido de permitir a sua utilização, desde que expressamente prevista no contrato e posterior à medida provisória, né, que agora está com esse número 270.36, a que restou eternizada, né, pelo advento da emenda constitucional. Isso aqui é direito constitucional, tá? Desde essa emenda constitucional aqui de 2001, né, algumas medidas provisórias se mantiveram enquanto medidas provisórias. Tá? Então, o número dela, as anteriores à edição dessa emenda. Tá? O que importa para nós aqui, né? A previsão da capitalização se deu nesta, e não apenas só, mas nesta medida provisória que está posta aqui, né? Sim, há uma discussão quanto à constitucionalidade dessa medida provisória que está, não vou dizer arquivada, né? Não está arquivada, mas está para efeitos práticos, é como se estivesse arquivado no STF já há algum tempo, né? Inclusive, essa decisão aqui eu mandei para uma pessoa que nos procurou, né, e com uma empresa com um problema sério, importante, né? E ela disse: olha, eu tô conversando com vocês, estou conversando com outro escritório, estou vendo a possibilidade aí. E ele me falou desse negócio da capitalização, falou que o STF está julgando isso aí, porque não pode. Eu digo: olha, meu amigo, não é bem assim, né? Funciona dessa maneira, realmente tem isso lá, mas os tribunais têm acolhido, né? Está aqui, ó, essa decisão repete isso, o STJ tem decidido no sentido de que se permite a sua utilização desde que previsto no contrato e depois dessa MP, né? Expliquei isso, olha, não tem muito o que fazer, né? Com relação à capitalização. Claro que ele não gostou do que eu falei, né? Ele quer, talvez ele também tenha o pensamento mágico, né?
ele quer, e talvez ele tenha acabou não nos contratando, talvez tenha contratado esse que prometeu que vai tirar a capitalização para ele, talvez tenha apresentado um cálculo, olha só, tirando a capitalização, olha só quanto é que vai ficar a tua dívida, ou ainda vai ter até dinheiro para receber de volta, né? É aquilo que a gente brinca, né? E aí eu rendo homenagem aqui ao meu querido professor Dr. Júlio César Pereira da Cunha, né, que com ele que eu aprendi essa brincadeira dos mágicos, né? Ele dizia, o problema são os mágicos na advocacia, né? Então essa pessoa talvez tenha contatado com ele, né, na esperança de que ocorra essa mágica. Aí segue a decisão assim, ó. Ou seja, equivale dizer que, para fins da regra dos recursos repetitivos, a segunda seção do STJ fixou a possibilidade de capitalização de juros, desde que prevista em contrato, em sede de recursos repetitivos, pessoal. Eu tirei uma parte do texto. Em sede de recursos repetitivos significa o quê? Isso tem efeito de precedente, né? Tem quase que força de lei. Bom, o STJ fixou a possibilidade de capitalização de juros desde que previsto o contrato, entendendo-se como suficiente, e aí tem a súmula 541, 542, né, que o duodécimo, ou seja, 12 vezes a taxa mensal, basta que ela não equivale à taxa anual. Ou seja, quando 12 vezes a taxa do mês for menor do que anual, é o que se verifica nos autos. Ou seja, porque a capitalização é isso, né? 1% ao mês capitalizado é mais do que 12% ao ano, é um pouquinho mais do que 12% ao ano. Por que essa história da capitalização, pessoal? Porque o juros simples, a forma de cobrar, né? Se a gente cobra juros simples, a quantidade de juros que se paga é menor do que se os juros sejam capitalizados. Porém, isso faz mais sentido quanto maior o prazo e quanto maior a taxa. Então, assim, em um contrato de 12 meses, com taxa de 1,5%, 2%, 3% ao mês, não faz muita diferença. Agora, num contrato, às vezes de 84 meses, assim, ó, num crédito pessoal de 80, como a gente vê às vezes aí, 84 meses, taxa de 5% ao mês, faz uma baita diferença. Agora, em um financiamento de automóvel, com taxa de 2 e poucos ao mês, aí, sei lá, 24 meses, 36 meses, não faz tanta diferença assim. As pessoas se debatem. Claro, se tem uma sucessão de contratos, isso vai fazendo diferença. Bom, e aí traz mais algumas questões aqui. Acrescento que os juros empréstimos não tem limitação constitucional, tudo bem. Aqui é a questão dos 12% ao ano. Então, nessa decisão aqui, portanto, mantenho os juros anuais tal como contratado. Mantenho também a capitalização mensal de juros e, por consequência, a aplicação da tabela price. Isso aqui é um exemplo de decisões repetidas. E eu sempre desafio numa boa, tá? Com todo o amor e carinho. Desafio todos aqueles que falam, professor, mas não é bem assim. Me mostra decisões judiciais, me mostra. Não adianta eu querer que os juros não sejam capitalizados. Não adianta. Está aqui, o Poder Judiciário autoriza, está toda hora autorizando. Então, assim, por que eu vou me debater com um negócio que eu não vou ter chance de sucesso? Tá? Então, esse é um exemplo, eu pego esse mote, né, dessa brincadeira, muito entre aspas, essa brincadeira, né? De chamar os mágicos da advocacia, porque essa coisa do pensamento mágico, sabe? Eu fico achando que vai dar, não adianta.